Gente, começando aqui mais um episódio do PodSeg. A gente trouxe as novidades que chegaram aqui pra gente essa semana. As nossas canecas personalizadas, que era uma coisa que a gente tava muito empolgada pra ter. Então agora temos canecas. Muito chique a gente tá, A né? gente tá muito, tá vendo aí? E hoje, pra tá junto com a gente com as nossas canecas, Pra comemorar o episódio Exato. especial das canecas. a gente trouxe Mirelle pra tá batendo esse papo super especial aqui com a gente. E já pra gente começar, a gente queria que você se apresentasse, Mirelle, pra gente desenvolver esse papo bem legal hoje. Ah, maravilha. Então, eu sou técnica em segurança do trabalho, já tem 15 anos, né, que eu atuo. Em paralelo, eu também faço consultoria em segurança do trabalho, dou aula em escola técnica também. Agora eu estou trabalhando num centro de distribuição, né, de uma empresa do ramo de bebidas. Já passei pela indústria, já passei também pela construção civil. Enfim, eu acho que a gente pode falar aí sobre várias experiências. Muita coisa, muitos Então. anos de experiência também, né? Exato. E como foi que a segurança do trabalho, ela entrou na sua vida, Como Mirelle? surgiu, assim, como tu pensou em segurança do trabalho? Ah, maravilha. Então, pouca gente sabe, mas eu sou formada em marketing, tá? Trabalhei um tempo na área e eu não estava percebendo muito retorno financeiro, digamos assim. E acabou que no tempo, né, em 2009 mais ou menos, que foi quando eu entrei no curso técnico, o meu tio, que também é formado em segurança do trabalho, ele estava tendo muito sucesso e me deu várias dicas. Então eu pensei, poxa, como está super aquecido o mercado da construção civil na nossa cidade, Vale a pena, né? acho que vale a pena investir. Aí foi Aham. quando eu ingressei. Ingressei sem me aprofundar sobre o tema, né? Mas depois que eu comecei a estudar, eu realmente me apaixonei, né? E até então eu tô na área, então foi dessa forma. Eu acho que a gente tá percebendo um pequeno padrão, assim, que todo mundo entra sem saber muito e aí a segurança ganha o coração, né? Eu acredito que até o momento não teve, entre nós que estamos à frente do podcast e os convidados, ninguém que disse, eu conhecia a segurança e por isso eu entrei. Foi, não. Todos realmente iniciam. Vão se apaixonando no caminho. Exatamente. Isso. E não só, tipo, da equipe, todos os convidados que passaram por aqui foi meio que desse jeito. Isso. E uma coisa que eu achei interessante é que você falou sobre a questão de visualizar o cenário crescente da construção civil. Isso. Então, você já foi estudar o técnico buscando, tipo, essa atuação na área? Como é que foi isso? Exato. Então, quando eu estava com 3 meses de curso apenas, que com 3 meses tem Deixa eu várias... te perguntar, tu fez o subsequente ou tu fez o integrado? Eu fiz o subsequente, né? Eu já tinha o superior completo. Aí foi numa instituição privada que eu comecei a estudar o curso Sim. técnico. Aí o que é que aconteceu? Com 3 meses de curso, eu já estava num gás querendo estagiar. Né? Estágio na instituição privada hoje não é mais obrigatório, em muitas, né? Mas no meu tempo era obrigatório. Né? Então eu comecei a fazer currículos, sendo que eu fazia currículo e não podia colocar as experiências que eu tive anteriores, porque era de outras áreas. Sim, sim. Ou seja, não iria... Agregar, né, de certa forma. talvez não fosse... Enfim, o pessoal não ia observar, né? Com relação a... ela tem experiência em marketing, ela já trabalhou em tal coisa, não ia agregar. Mas eu coloquei que eu tinha disponibilidade, que tinha muita vontade de aprender, que estava estudando, enfim. E fiz alguns cursos de capacitação na época para ter o que acrescentar no meu currículo. Enfim, então eu comecei a distribuir de verdade mesmo em canteiros de obras. Eu fui pessoalmente fazer o porta a porta, entregar nos canteiros, pedir para falar com o mestre de obras, com o engenheiro e entregar em mãos. Com esse resultado, e também falando para os meus amigos, que eu estava com muita vontade de trabalhar, então as pessoas, quando sabiam de oportunidades, me direcionavam. Que falaram. Então, foi o que aconteceu. Com 3 meses de curso, eu consegui o meu primeiro estágio num consórcio de rodovia. Então, aqui na nossa cidade, esse consórcio foi na duplicação da BR-104. Sou bem antiga, né, Rafael? É isso aí. Eu sou desse tempo também. Então, essa duplicação aí, eu era estagiária, é uma obra que chegou a um pico de 1.700 pessoas, mais ou menos. Tinham muitos técnicos de segurança e 2 estagiários, e um deles era eu.
Eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Por quê? Porque tinham disciplinas no curso que eu não tinha visto ainda. Uhum. Então, como eu estava tendo essa vivência, quando começou a aparecer Você as já tinha disciplinas, noção. aí eu pensava, Já tô tranquila. já sei do que se trata, né? Fiquei muito feliz. E isso faz com que realmente a gente desenvolva bastante, sabe? Na profissão. O estágio, assim, realmente todos precisam ter essa oportunidade, né? A gente aprende muito. Uhum. E ter trabalhado com uma empresa grande como essa, que era um consórcio de rodovia, com 3 empresas de nome bem relevante, que era a Queiroz Galvão, Galvão Engenharia e a Delta Construções na época, né? Eram empresas realmente muito grandes, né? A nível até nacional e internacional, com grandes obras. E eu passei bastante tempo, muito tempo mesmo. Foi praticamente até o final do meu curso Uhum. que eu fiquei lá e a partir dali eu não parei mais de trabalhar. Graças a Deus. Que bom. E você chegou a se envolver com outras empresas e outras obras também, seguindo esse ramo de construção civil? Sim, sim. Depois que eu saí de lá, eu trabalhei em outras empresas grandes aqui da nossa cidade também e região, né? Porque tem algumas empresas que têm canteiros de obras também em outras cidades e acaba que a gente precisa fazer esses deslocamentos, né? É uma coisa assim, né? Quem escolher esse ramo da construção civil não pode ficar muito apegado, né? Porque acaba que você está numa empresa que é ali da sua cidade, mas às vezes eles estão com terrenos, outros empreendimentos em outro local, e você precisa estar com essa disponibilidade para acompanhar, né? Eu tenho muita noção Terminou. disso, porque meu pai ele trabalha com construção civil, ele tem uma empresa, e assim, é uma loucura de que tem vezes que ele passa um mês fora de casa, de estar, assim, viajando, indo pra cidade, indo pra vários cantos, justamente por causa disso, porque às vezes a demanda é pra outras regiões, não só pra aqui dentro, né? Isso mesmo. Terminou a obra, inicia outra, Isso, e você tem que e ter vai essa disponibilidade, seguindo. né? E tanto que quando a gente pensou, estávamos discutindo os temas do podcast, aí uma das ideias foi construção civil. E aí depois a gente falou de indústria também, Foi. e aí eu digo, eu já sei quem pode participar, porque a Eu tenho uma dúvida... união dessas duas. A dúvida era, a gente faz 2 episódios ou faz tudo num episódio só? Aí, não, eu tenho uma ideia pra gente fazer o mesmo episódio falando dos 2 temas e eu tenho certeza que vai ser muito bom. E aí veio a ideia de Maravilha. Mirelle, e que bom que ela aceitou e tá aqui com a gente. Obrigada. Mirelle, eu queria que você contasse, assim, um pouquinho pra gente, falando para o pessoal que tá em casa também, que tá ingressando nessa área técnica, qual seria o papel, assim, do técnico de segurança? Porque muitas vezes a gente olha pra construção civil e acha que o técnico vai estar só lá entregando EPI Isso. e anotando e chegando nas pessoas falando assim, coloca o capacete, coloca a luva, cadê a bota? Isso. Mas fala um pouquinho das tuas experiências, de como estar atuando nessa área te fez desenvolver dentro dessa área, dentro da tua carreira, enfim. Por que que tu gostou tanto também de construção civil pra querer se especializar também depois, né? Bom, eu escolhi a construção civil de início por conta do espelho que eu tinha, que era o meu tio, né? Como ele trabalhava na área, em grandes empresas também lá em Suape, então eu vi como possibilidade de também ingressar, né? Não necessariamente em Suape, mas também no segmento. Para a gente, né, assim, atuar na área de construção é desafiante. Assim como toda área, né, tem os desafios, mas na área de construção muita gente entra achando que o ambiente, por ter muitos materiais, digamos assim, o pessoal está fazendo as instalações ainda provisórias, né? O canteiro de obras, às vezes, o terreno não tem nada. Mas a gente sabe que na norma precisa ter o mínimo de conforto para os funcionários, né? Instalações sanitárias, vestiário, refeitório. E então, o desafio que faz o técnico de segurança passar para esses empreendedores é: provisório não é precário. Então, o desafio da nossa profissão é esse, de mostrar para eles que tem que fazer instalações provisórias, porque, na verdade, ali onde fizeram aquele refeitório, talvez seja o quarto de algum futuro cliente. Né? Então, depois vai ser desmobilizado para iniciar determinado layout ali. Então, tem muito empreendedor que não conhece bem a segurança do trabalho. Então, quando a gente vai explicar os padrões, né, aí começam os desafios da nossa profissão. Então, mais do que mostrar as normas,
a gente tem que exemplificar elas. Porque os livros das normas estão ali. Eles podem consultar a qualquer momento que eles desejarem. Mas eles precisam que a gente exemplifique. E até na docência, muitas pessoas, né, quando a gente tá lá orientando, faz, poxa, mas não tem uma imagem, não tem um exemplo muito prático, né? Mas aí a gente precisa realmente estar pesquisando, fazendo visitas técnicas, né, em outros segmentos, assim, no mesmo segmento, em outras empresas também, para mostrar com exemplos práticos para aquelas pessoas que, poxa, se existe canteiro de obra organizado, a gente pode organizar aqui possível, também, né? é possível, né? Se Então, existem em outros lugares, pode existir aqui também. exatamente. E um ponto importante que ela falou, a gente tem a ideia, né? Quem é de fora pensa muito no trabalhador, no EPI, no capacete, porque quando você fala com alguém que não conhece segurança do trabalho ou conhece pouco, pensa justamente isso que Laura falou, EPI. É. Mas ela falou um desafio aí que não vai nem diretamente depender do trabalhador, e sim Da de quem empresa. está responsável pela obra, É, da empresa. Ou seja, os desafios eles vão desde você ter o contato com o dono ali, com a pessoa que está organizando, mas também com o trabalhador. Mas muitas vezes tem que começar ali, pela pessoa, pela parte que está iniciando a obra, desde a preparação do terreno ali. É interessante que é uma área que a gente passa por etapas totalmente distintas. Quando você está preparando um terreno é uma coisa. Quando você está com um prédio ali levantado, a realidade já é outra totalmente diferente, né? É que a gente falasse nos empreendedores, porque desde a fase de planejamento da obra, onde o pessoal vai saber quantos recursos vai precisar comprar para construir, quantos tijolos, cimento, todos os materiais, precisa ser orçado também. Questão de sinalização, de EPIs, de treinamentos, de projetos, dos programas de segurança. Então, tudo isso tem que ser planejado. Eu acho que a gente até já conversou um pouco sobre isso, mas uma coisa que eu percebo muito quando eu começo a falar que eu curso a segurança do trabalho e eu tô pagando tal matéria e tô vendo isso, é a falta de cultura de segurança que as pessoas têm, né? Quando a gente olha, por exemplo, para esses empreendedores, você tava falando e eu lembrei que a gente tá pagando a matéria de construção civil Perfeito. e a gente desenvolveu uma maquete de uma área de vivência. Eu tava falando, tem que fazer essa maquete, aí a gente tem que ver as medidas, e tem que fazer cálculo, porque tem tantos trabalhadores, tem que ver os armários, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí uma pessoa falou assim, como se na prática isso acontecesse, né? Porque, tipo, as pessoas, elas não querem saber de investir nesse sentido. Mesmo isso sendo uma norma, mesmo isso sendo algo, tipo, que não é vaidade, que Eles não é tomam só... por supérfluo. Exatamente, tipo, não tem necessidade. Então, se a gente vai gastar, não tem pra que gastar com a área de vivência, com um refeitório assim, assim, assado, com um vestiário com tantos armários. O trabalhador, ele se vira e ele consegue fazer. E muitas vezes, não só o empreendedor, ele tem essa visão, né? Mas o próprio trabalhador. Tanto no sentido de, eu sempre fiz assim e nada deu errado, quanto no sentido de não conhecer o que é seu por direito. Então, quando ele não conhece que, por exemplo, eu trabalho em determinado setor e eu tenho direito a um armário específico para que não contamine minhas roupas, eu tenho direito a uma lavanderia, eu tenho direito que a empresa ela limpe minha vestimenta, meu equipamento de proteção, ele acaba perdendo de fato, né, por falta de conhecimento. E o quanto é difícil é a questão da importância de segurança do trabalho entrar na cabeça das pessoas, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande, que principalmente quem trabalha especificamente dentro da construção civil se enquadra, que é realmente essa questão da informação, feito o Lourinho falou, que muita gente é realmente desinformada sobre esses assuntos, mas também no como que eu vou fazer isso acontecer. No sentido de que é difícil você ter uma empresa disposta a fazer essas coisas acontecerem quando a gente sabe que não tem realmente uma fiscalização tão intensa, principalmente aqui na cidade do interior. Sim. Quando a gente sabe que às vezes a construção não é uma construção grande, de grande porte, às vezes é só, vamos ali fazer uma casinha pequena. E a gente sabe que mesmo assim ainda é necessário ter, mas que geralmente não tem. E eu acho que esse é um desafio muito grande que o técnico enfrenta dentro da construção civil, é fazer isso acontecer. Porque não depende só dele ali naquele quesito, vai depender da empresa, vai depender do trabalhador estar disposto a aceitar aquilo, a bater de frente para cobrar aquilo também. E eu acho que esse é um desafio muito, muito grande que é complicado você bater de frente.
É complicado, mas assim, eu não vou generalizar, né? Porque Sim, não sim. são todos os empreendedores, né? Construtores que não adotam segurança do trabalho. É um prazer quando a gente entra numa empresa que a gente vê gestão, Aham. essa preocupação, as áreas realmente integradas, fazendo segurança do trabalho acontecer, né? Quando vocês falaram, vamos explicar como é o ambiente da construção civil para achar que não só é entrega de EPI. Mas eu tinha falado nos empreendedores, porque para a gente entregar EPI, eles precisam comprar o EPI. Uhum. Né? Então, assim, já trabalhei em canteiros de obras, tá certo? Que, infelizmente, não tinham recurso. Não tinham botas para entregar aos funcionários, né? Porque eles pensavam que talvez não tivesse nunca fiscalização, né? Que a gente sabe que aqui na nossa cidade a gente tem a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, tem os profissionais, mas a quantidade de empresas, canteiros de obras que tem é muito mais. Então, assim, a chance deles conseguirem visitar todas, né, é menor, mas não é inexistente. Ela pode acontecer até a nível de denúncia, né, que é o que ocorre na maioria dos casos. Então, a gente tem que orientá-los quando a gente faz aqueles relatórios de não conformidade, né? Que a gente tira ali a foto do problema e coloca ali problema, solução. É válido também colocar no relatório um valor da multa, para que eles se familiarizem no sentido de, poxa, esse problema pode Pode ocasionar gerar essa isso. multa. Mas se eu for me adequar, quanto é que seria? Então, é um investimento, vale a pena. Sim, sim. Quando vocês falaram aí da área de vivência também, né, da maquete que vocês fizeram, e eu disse que isso aí é uma fase inicial, né, dos canteiros de obra, é que se a gente oferece condições de conforto para os funcionários nesse ambiente, eles trabalham mais motivados. Então, se eles trabalham mais motivados, eles vão dar mais produtividade, né? E para se manter essa produtividade, É uma eles via vão de precisar mão estar dupla, seguros. né? É uma via de mão dupla. Eles vão precisar estar seguros, usar os EPIs, cumprir os procedimentos da empresa, porque é um prazer quando a gente chega em empresas que têm procedimento, né? Do que você chegar em lugar que não tem nada, né? E muitas vezes, eu vou falar como profissional da área, né? Que a gente gosta, mas às vezes é tanto procedimento que a gente fica, meu Deus, será que a gente vai conseguir realmente dar conta de tudo, cumprir todos os processos? Mas a gente só dá valor quando chega em empresa que não tem. E que o pessoal não faz questão de implantar e só fez questão de contratar o técnico em segurança por conta do SESMIT, da obrigação do Ministério do Trabalho. Então, quando a gente se depara em empresas que nos escutam, que querem realmente investir, quer fazer a diferença, quer manter os funcionários para ter uma longevidade, né? Não é um funcionário que, poxa, feito antigamente, né? Porque obra existe desde que o mundo é mundo, né? As grandes pontes, né, que existem no mundo inteiro, as estradas, enfim. Obra existe desde que o mundo é mundo, mas os acidentes aconteciam demais. Então, depois das normas regulamentadoras dos profissionais de segurança, a ideia é o trabalho de prevenção. A gente orientá-los antes que os problemas aconteçam, né? Era o que eu ia perguntar pra você também. Você disse que de primeira, assim, de cara, com 3 meses de curso, Isso. tu entrou numa construção enorme, com muitos Sim. colaboradores. Chegou em um momento que teve algum acidente que você teve que lidar lá dentro? Olha, nesse canteiro em específico não, tá? Eu não presenciei não, mas o que acontece muitas vezes que alguns funcionários acham normal, mas que não é normal, né? Tipo, pequenos cortes nas mãos. Mas por que cortou a mão? Porque estava sem luva. Então, é um trabalho bem educativo, sabe? E hoje, na área de segurança do trabalho, a abordagem que a gente tem com os funcionários, para todos os segmentos, tá certo? É a cultura de segurança do trabalho, de você fazer o que é certo, mesmo que não tenha ninguém olhando. Porque sua vida é única, né? Enfim, então a gente vai mais nesse espírito por funcionário. Não só faça porque é procedimento da empresa. Faça porque é bom para você. Você vai se cuidar, enfim, você tá aqui na empresa hoje, mas você tem metas na sua vida, se é de pagar uma faculdade, se é de fazer uma viagem, pagar a escola do filho, é por algum motivo. Então, você só vai adquirir esses objetivos se você
se preservar Uhum. sua integridade física, né? Então, Sim. a gente vai também nessa abordagem quando vai orientar o funcionário. Uhum. Inclusive, eu estava até pensando aqui que ela falou a respeito da diferença a satisfação que você tem quando vai em uma empresa que já tem uma cultura de segurança e uma que não tem. E aí eu lembrei que recentemente eu fui fazer 2 treinamentos, o mesmo treinamento, tá? Era formação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Mais E uma duas- vez. mais uma vez. Mais uma vez, assim, com Eu não presente disse com que eu faço Rafael. bastante. Aí, na mesma cidade, tá? Não foi em Caruaru, não, foi uma cidade aqui vizinha. E aí foram uma semana, outra na outra. Embora fosse o mesmo treinamento, numa mesma cidade, mas eram 2 empresas diferentes. A realidade do treinamento foi totalmente diferente, porque uma não tinha nenhuma cultura de segurança. Então, assim, muitas coisas básicas que você passava, o pessoal não tinha conhecimento, não sabia ou nunca tinha feito. E a outra, ele já tem uma cultura de segurança muito boa. E aí, às vezes, você entrava em determinados assuntos que eram coisas que eles já praticavam lá, alguma norma, algum procedimento que já era prática da realidade deles. E aí, por dentro, você dizia, nossa, que satisfação Isso, saber que isso aqui é rotina, né? isso. Mas, em contrapartida, a gente encontra muito a outra realidade, onde o pessoal conhece pouco. E quando você falou agora em satisfação, eu lembrei de um episódio, tá? Que eu já fui a primeira técnica em um determinado canteiro que nunca teve área de segurança também, né? Então, quando você entra, não tem, enfim, não faziam o diálogo de área de segurança, não faziam integrações, não tinha ordens de serviço, não tinha extintor, não tinha nada. Então, também, de verdade, quando a gente começa a implantar e ver os resultados, a gente sente uma satisfação enorme. Eu lembro que nessa empresa em específico, quando a gente comprou os extintores de incêndio, eu digo, caramba, vou tirar uma foto perto desse extintor, porque para mim é uma conquista. Chegou. A gente realmente fica muito feliz quando o que a gente fala é abraçado, o pessoal entende que é importante para todos e a gente vê, né, os recursos começarem a chegar. Isso realmente é importante. Quando a gente fala de recursos, veja, para mim, uma das coisas assim mais constrangedoras da profissão é quando chega um funcionário para pedir para trocar uma EPI e de repente não tem, né? Quando a empresa não quer adquirir, né? Porque tem empresa que está lutando aí para tentar conseguir a quantidade desejada, porque às vezes tem empresa que, principalmente quando a gente trabalha em lugares maiores, né, que compra em grande quantidade, né, para fornecer para todas as suas unidades, e a gente sabe que o trâmite até a liberação do pedido, até a chegada, às vezes acaba demorando um pouco, mas é importante ter um estoque mínimo. Mas quando a gente trabalha em empresas menores, né, que o pessoal ali não quer comprar, e de repente o menino entende, né? O funcionário entende que é importante para ele. Ele fala, ó, rasgou, tô querendo trocar. E não tem. Não tem por quê? Porque não vai chegar ou porque a empresa não comprou. Então, assim, é um constrangimento, né? Da gente trabalhar muitas vezes em alguns lugares que não quer fazer o mínimo para preservar a segurança ali de todos, né? É bem difícil nessa situação. Ô, Mirelle, outro detalhe bem importante aí. Ela falou de uma empresa que nunca tinha tido um profissional de segurança, não é isso? Eu acho isso uma experiência muito massa também, porque você chega ali e você começa a observar o ambiente e ir implantando essa cultura de segurança lá. Mas também tem até que ter o tato e o cuidado do profissional para fazer isso, né? Porque de repente você chega lá com aquela sede de querer fazer acontecer e não vai ser assim que vai funcionar, né? Então, pouco a pouco, você falou aí, não, quando chegou o extintor, eu fiquei muito feliz, satisfeita, porque você sabe que tem esse tempo, tem esse cuidado e tem prioridade, né? Que você tem que ir colocando ali para que as coisas vão acontecendo. O Isso. profissional não se engane achando que ele vai chegar lá de imediato e vai mudar tudo, não. Porque isso aí, Tem que ser a gente pode até ter aquela vontade, que é importante ter a vontade de mudar, de fazer acontecer. Isso. Mas muita coisa depende de investimento, de estrutura, de treinamento, entre outros pontos. E aí esse ponto que você falou é muito bacana, porque mostra esse cuidado, né, de chegar e ir entendendo a realidade para fazer, de fato, aquele ambiente ali, quando você olhar daqui a um tempo e dizer, eu consegui, eu trouxe Isso. mudanças para cá. É isso mesmo. É muito bom. Às vezes eu encontro colegas, né? Porque eu já, nesses 15 anos, eu trabalhei em alguns lugares, né?
Não tantos assim, né? Para o pessoal não achar que eu tô pulando de um para o outro, não, não. É porque tem lugar que a gente passa 2 anos, 3, às vezes, enfim, desmobiliza algum canteiro, a gente acaba mudando, né? Teve a pandemia também, enfim. Mas quando a gente encontra esses profissionais, né, em outros lugares, o pessoal vai dizer, eita, Mirelle, poxa, eu lembrei de você, daquela situação e tal. Feito um funcionário, eu lembrei agora desse episódio, que ele uma vez caiu de um andaime. Porque ele não colocou a escada do andaime, daquele simplesmente apoiado, né, que é o mais tradicional. E existia treinamento, ele tinha treinamento, tudo. Mas aí ele não colocou a escada e ele derrapou na subida do andaime. Ele derrapou porque quando ele subia com materiais tipo a massa, né, para poder fazer o reboco e tal, às vezes aqueles materiais, o resíduo vai melando, né, digamos assim, o andaime e ele escorregou. Então ele cortou o nariz, sendo que foi um corte pequeno, mas que teve um sangramento assim, grande no rosto dele. Aí eu lembro que eu estava na área de vivência nessa hora numa reunião, em um canteiro de obras também. Então ele quando chegou para mim, aí ele fez, meu rosto como tá. Então a gente ali com todo cuidado direcionou ele para um ambulatório, o pessoal fez a higienização do rosto dele para tentar identificar onde foi o corte. E a gente levou ele para a unidade de saúde, né? Quando chegou lá, que eu o acompanhei nessa situação, aí ele foi conversando comigo, Mirelle, me desculpa, eu escorreguei do andame, me desculpa, não precisa se desculpar não, mas a gente vai tentar entender, né? Tem que fazer a investigação, né? O que foi que aconteceu. Aí ele fez, olha, me desculpa, eu sabia que tinha que colocar a escada, eu não coloquei porque eu achava que ia ser rápido e tal. Aí eu, pronto. Então, ali ele sabe, né? Ele recebeu o treinamento, ele sabe da escada, mas que precisa ser executado, né? Qualquer que seja o treinamento, né? Ele precisa realmente ser aplicado no dia a dia, né? Então, acabou que esse funcionário, eu encontrei ele anos depois, numa consultoria, né, que eu fui, e ele estava trabalhando em um outro canteiro. Aí, quando ele me viu, ele, Mirelle, vem ver o andaime que eu montei. Aí eu achei interessante, porque eu digo, nossa, você aprendeu, né? Parabéns, isso é importante para você. Então, é tipo isso, a gente tem satisfação. Às vezes são pequenas coisas assim, mas a gente faz, poxa, é o trabalho da gente, tá dando certo, a gente conseguiu conscientizar, né? É isso. Agora, que pena que só conscientizou depois da queda, né? Mas nunca mais ele vai esquecer, né? Então, é isso. Então, a gente tenta educar os funcionários nesse aspecto. Faça o correto, mesmo que não tenha ninguém olhando, que a gente nunca sabe quando vai ocorrer. Em todos os lugares, né, ao mesmo tempo, para ter alguém fiscalizando ali 24 horas por dia. Então, tem que realmente implementar essa cultura. Verdade. E acontece tanto quando é essa história de, vai ser rapidinho, vai ser tão rápido, então eu vou fazer assim, desse jeito mesmo, mais fácil. Ou então, já fiz isso tantas vezes e nunca aconteceu nada. O que é que agora que vai acontecer? Exato. E a gente viu que você fala com muita paixão dessa área, né? E de fato, eu imagino que as experiências, principalmente sobre essa questão de satisfação que vocês trouxeram, de ver ali o ambiente, ele sendo pouco a pouco transformado, dessa cultura ser implantada na vida daqueles trabalhadores, é algo que deve ser muito prazeroso de se viver mesmo. Mas, Mirelle, como foi que tu se desmembrou aí dessa área e foi parar na indústria? Ou você chegou a passar por outras áreas também? Bom, enquanto eu estava na construção civil, eu já fazia consultorias também, né? Consultorias da área. Então, na consultoria, onde a gente abrange empresas que não necessariamente precisa do SESMIT, né? Ou tem o SESMIT, mas aquele profissional que está na empresa terceiriza alguns serviços, né? Então, eu acabei passando por vários segmentos. E acreditem, né? Até empresa que tem aluguel de vestido de noivas, a gente também atende, né? Porque, veja, o que é que tem nos bastidores, né? Nos bastidores de uma empresa como essa, né? Só exemplificando para vocês, tem as costureiras, que elas fazem reparos dos vestidos. Então, não necessariamente quem vai locar, né, aquele vestido vai dar em você ali no tamanho certinho. Às vezes precisa ajustar alguma coisa. Então, a gente vai para ver essas condições, né, de trabalho desses profissionais, né, para saber se a iluminação é adequada, a postura na cadeira, a questão da temperatura do ambiente também, porque assim como o canteiro de obras
existem instalações de provisórias para precárias, Sim, sim. e empresas como essa, que tem que ter instalações físicas fixas, adequadas, às vezes não tem. Né? E para aqueles profissionais que estão ali atuando, eles acham que aquilo é daquela forma mesmo, que é normal. Mas quando vem, assim, uma consultoria, que a gente começa a ajustar, e vem, Percebem a Coisas diferença, mínimas. né? né? Fala, poxa, né? que bacana. Outro segmento também que muita gente nem tem noção é questão de loja de sapatos, né? Sapataria. Um estoque de uma sapataria é algo que o risco de cair, aquelas estantes, feito um efeito dominó, é grande, né? Então, assim, quando a gente vai nesses outros segmentos também, a gente vê várias oportunidades de melhoria. Então, assim, eu já passei aí por vários ambientes. Mas o meu desejo realmente de migrar, de sair assim, de verdade, manter as consultorias ali, mas assim, sair de estar fixo, né, ali, cumprindo expediente, assim, na construção civil, foi essa instabilidade dos canteiros de obras. Tem empresas que são mais consolidadas, né? Então, enquanto eles estão ali num terreno, já tem vários ali que está em planejamento. Mas, às vezes, tem empresas menores que não têm tanta demanda assim. Ou quando tem muita demanda também em outras cidades, né? Então, eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para migrar para a indústria, né? Então, eu comecei a pesquisar, acreditem, tá? Eu comecei a pesquisar no LinkedIn as vagas. Então, toda vez que eu olhava as vagas, tinha lá os pré-requisitos. Então, eu estava me esbarrando ali nos pré-requisitos de exigência de experiência na área da indústria também. Eu disse, nossa, como é que eu vou migrar se a minha experiência não é na indústria? É na indústria da construção, né? Mas, o que é que eu faço? Então, eu comecei a fazer cursos, né, voltados a normas regulamentadoras que pudessem agregar na área da indústria. E eu me deparei em uma situação de arriscar também deixar currículo em empresas que não estava precisando, né, de técnico naquele momento, mas que poderiam um dia eles precisarem, né? Já E tinha alguém ali pra chamar. estava ali. Então, acabou que eu fiz alguns recrutamentos e acabei que ingressei. Ainda na pandemia, na indústria, aqui no Distrito Industrial, né, de forma bem específica, numa empresa de sacaria de ráfia. Então, assim, os riscos de acidentes grandes, né? Porque a indústria é 24 horas, né? É uma empresa que, assim, as máquinas não param, né? Muitos funcionários, muito risco de ruído, né? Com relação à perda auditiva também, além dos acidentes ali com relação às máquinas de prensamento, amputação dos membros, tanta coisa, né? E quando você vai entrando em empresas como essa, né? Que é aquela situação, pode ser que você entre na indústria, em empresas que já têm tudo implantado de segurança do trabalho, você mantém e faz a melhoria contínua. E pode ser que você se depare com situações de que você comece a implantar e você sente aquela satisfação de, poxa, eu fiz parte dessa história, né? Então, que foi o que aconteceu comigo. Assim, eu fiz um trabalho, assim, de equipe lá muito bacana, né? Numa determinada empresa que acabou que a gente teve sucesso na auditoria do Ministério do Trabalho. Então, meu nome foi indicado para uma outra indústria lá também, para que eu fizesse um trabalho de consultoria para implantar as mesmas coisas. Então, eu fiquei muito feliz. Eu digo, nossa, que bacana. Aí foi quando, diante da experiência que eu já tinha, aí eu me inscrevi em vagas em empresas maiores. E deu certo, né? Então, hoje eu trabalho num centro de distribuição de uma indústria de bebidas, né? E como você tinha falado anteriormente, poxa, quando o funcionário está lá dentro, né, das nossas instalações, nem tudo a gente consegue ver, né? Porque às vezes está em outro pavimento, às vezes está em outra sala. Mas e quando você trabalha numa indústria onde os materiais chegam, mas tem as equipes que fazem entregas? Como é que a gente faz para inspecionar essas pessoas que estão lá fora? Então, acredite, Trânsito, né? o trabalho que a gente tem é grande, tá certo? Porque é muito trabalho de implantação, de gestão para você manter tudo que foi implantado rodando certinho, né? E esse trabalho também de inspeção, porque não adianta, feito uma fiscalização há um tempo atrás que
eu já me deparei. O funcionário questionou insalubridade de um risco, né? Que ele era carpinteiro na época. E ele respirava, né? Aquela poeira e ele alegou que estava exposto. Então, a gente mostrou ali as fichas de EPI, que o funcionário realmente utilizava, mas aí veio o questionamento para mim. Certo, como é que você garantia que ele estava usando, fora a ficha de EPI? Isso, para mim, nunca eu esqueci. Porque, de fato, a gente precisa também fazer a inspeção para garantir que o que você entregou, ele está utilizando, senão ele vai ficar exposto. Isso é muito ruim. Tem um impacto para o funcionário, porque ele está descumprindo o processo da empresa, mas isso é muito ruim para a gente também, para a área de segurança. A gente precisa inspecionar. E a própria norma ela é muito clara, né? A própria norma ela é muito clara que você tem que fornecer, treinar e exigir o uso. Ou seja, se você não cumpriu com a parte de exigir o uso, mas que alguém olhar assim e diga, caramba, que absurdo, tu entregou e treinou. Mas você tem que exigir o uso, porque no caso desse, quem garante? Aí pronto, hoje no ambiente da indústria, né, eu falo pelo ambiente de logística hoje, né, que eu tô, né, a gente tem um sistema de muitos caminhões, muitas paleteiras elétricas, muitas empilhadeiras, muita gente trabalhando interno e externamente também, com motos também, né, então o trabalho que nos auxilia também, fora essa parte de gestão, né, é a parte de tecnologia também, né? Porque, por exemplo, tem alguns, todos os veículos, eles têm um sistema de telemetria, onde a gente consegue identificar em sistemas a questão de aceleração brusca, frenagem, Que legal. né? Então, se dá feedbacks aos funcionários com relação a isso, tá entendendo? Então, aí a gente tem algumas metas, né, de premiação dos funcionários que realmente estão bons em segurança do trabalho, mas a gente consulta pessoas que estão bem em segurança com relação ao cumprimento dos procedimentos, não levar advertência e como é que tá a telemetria dele também. Então, assim, o trabalho da gente, realmente, a gente precisa dessa tecnologia e além de fazer inspeções por amostragem também de forma externa. Internamente é difícil, mas é mais fácil de controlar Mais porque tá todo mundo acessível, né? mais acessível, Você né? tem um controle, você tá ali presente, querendo ou não. Você pode, vou ali dar uma olhada, ver como eles estão. E quando eles estão externos, é muito difícil você ter esse controle. Uma coisa que eu achei muito interessante quando você estava falando, até sobre a construção civil, é sobre os procedimentos de como o técnico ele pode se resguardar também, né? Porque uma coisa que a gente vê muito sobre as responsabilidades dos técnicos de segurança é que, não é só entregar, não é só treinar, mas é estar lá, é garantir que a pessoa está fazendo o Tá lá uso em correto, você precisa estar ciente. E muitas vezes tem alguns trabalhadores que eles não vão querer. E aí os nossos professores, eles sempre falam, documentem tudo. E quando você falou sobre a questão da empresa, que não queria fazer as coisas e de dar sugestão no preço, de colocar a multa. Eu achei muito interessante, porque não tem nenhuma norma falando, você técnico tem que fazer o relatório, coloque a multa para tentar conscientizar o empregador, coloque quanto é que vai custar o EPI, mas que são de fato medidas que ajudam que o trabalho da gente seja visto assim, de um jeito diferente, e que principalmente se torne mais aplicável ao empregador e ao empregado, né? Porque enquanto essa cultura ela não está disseminada, a gente precisa, querendo ou não, ter algo que nos proteja nesse sentido, né? Porque a gente vê muita questão de processo e tal. E, de fato, o técnico de segurança ele tem uma responsabilidade muito grande e que ele precisa desenvolver ali medidas e habilidades para que ele possa dizer, não, eu estou cumprindo com o que me é pedido. Essa situação do resguardo não é da boca para fora que os professores de vocês orientam, tá certo? Eu já passei por isso, né, de não me resguardar de documentos e eu passar por situações bem difíceis. Por exemplo, teve uma determinada fiscalização que encontraram nesse canteiro de obras em específico, era um pé direito assim tão alto, de 14 metros, que tinha muito escoramento. Escoramentos metálicos, né? Porque às vezes tem obras, né, que fazem aquele cimbramento, né, escoramento de madeira, né? Mas era escoramento metálico de 14 metros. Caramba. É bem alto, complexo de montar e desmontar, enfim.
Então, os funcionários no processo de montagem, ele também tem que ter o acesso deles, né? Com relação à escada, tem que ter as plataformas, para eles não subirem feito um Homem-Aranha, né? Não sei se eu estou conseguindo explicar bem. Mas o que é que aconteceu? Quando chegou essas peças lá, estava faltando essas plataformas e essas escadas. E eu questionei a engenharia. Eu disse, nossa, cadê? Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. A gente precisa. Isso é importante. Aí o que aconteceu? Na fiscalização do Ministério do Trabalho, o auditor foi visitar o nosso canteiro e uma das coisas que ele observou lá foi onde é que estava exatamente essas plataformas e essas escadas. E o engenheiro, na hora, olhou para mim e fez, e aí, Mirelle, cadê? Caramba! Jogou a responsabilidade Mas assim. de verdade, essa cena é muito nítida na minha frente. Eu lembro que na hora eu disse, mas eu lhe falei. Falou? Você disse? E Caramba. depois que o auditor foi embora, ele me chamou junto com a equipe para me repreender de que ele não estava ciente disso. E as outras pessoas que no tempo que eu o questionei, também estavam lá. Eu disse, pessoal, vocês lembram desse assunto? Então o pessoal baixou a cabeça. Eu entendi naquele momento, né, com medo, enfim, né, de bater de frente com o gestor e tal. Mas eu me senti muito exposta, sabe? No sentido de, poxa, eu tenho certeza do que eu falei, né? Mas não estava registrado, né? Então, assim, parece mentira, mas hoje até a ferramenta do WhatsApp, como tem muitas empresas que fazem grupos, não deixa de ser uma ferramenta de trabalho, né? Então, o que você puder documentar por e-mail, por mensagem, registro fotográfico, sabe? Isso realmente é muito importante, né? Um dos maiores medos que eu tenho na minha profissão, que a gente, diante de tantos anos, né, mas a gente também tem medo, tá? De umas coisas. Mas um dos maiores medos é chegar a uma fiscalização e identificar algo que eu não tinha falado, que eu não tinha visto. Isso ia ser muito ruim, né? E que, graças a Deus, não foi o caso, né? Eu já passei por muitas fiscalizações mesmo, mas tudo que é falado, de verdade, às vezes dá vontade até de apertar a mão do auditor e dizer, poxa, eu tinha falado Obrigada. isso, sabe? Eu tinha falado isso, mas eles não me ouviram, sabe? Mas é isso, de identificar algo que eu não falei, né? Então, com relação acho a que, isso... puxando um pouquinho do que a Laurinha tava falando, que eu achei muito legal aqui, eu acho que é uma coisa que realmente é não uma obrigação na norma, mas que é uma coisa que o técnico precisa ter, todo técnico precisa ter, é esse desdobramento de criatividade, de saber fazer como fazer aquilo dar certo. Por exemplo, eu achei incrível isso, de ter premiações pro funcionário que realmente cumprir tudo certinho. Porque é um jeito de você incentivar ele a cumprir, já que você não vai estar presente ali para estar fiscalizando É um ele. reconhecimento que a gente chama, né? Tem empresas que Exatamente. praticam, isso é bem bacana mesmo. Que ele fica, poxa, mas eu fui ótimo em segurança. Mas a gente faz um filtro ali, né? Aham. Porque muitas vezes é empresas que têm, sei lá, 600 pessoas e você só vai reconhecer um por área, né? Sim, Então, sim. a gente começa a estabelecer pré-requisitos, Sim, então todo sim. mundo fica ali. Pronto, um exemplo, tem empresa aqui na nossa região que faz, veja como é interessante a premiação deles. Para você, é bem interessante esse exemplo que eu vou falar, porque eu lembro que na época, que eu também já tinha trabalhado nesse local, a gente tinha muita dificuldade de cumprimento de norma. Hoje em dia ela é uma referência, mas até um tempo foi difícil o começo, né? Até chegar essa fase de tá todo mundo perfeito. Mas era tão complicado o cumprimento, então sempre gerava não conformidades. Então a empresa, junto com o RH, a gente, né, se juntou ali e fizeram, ó, vamos fazer o seguinte, como os funcionários sempre estão em busca da promoção, quem é servente quer ser pedreiro, quem é pedreiro quer ser supervisor. Claro que tem os pré-requisitos, né? Sim, Mas um dos pré-requisitos é não ter não conformidades e segurança do trabalho. Pelo menos ali por 6 meses, Caramba. né? Então, isso faz com que o funcionário pense, poxa, não só basta, de repente, eu ter a experiência, o estudo, mas eu não posso estar não conforme, porque para mim migrar, né, para uma outra função, eu tenho que ser um exemplo também, né? Então, eu lembro que na época, sabe, assim, foi um tempão, assim, de redução,
de não conformidades. Eu não vou dizer que eliminou totalmente, porque às vezes tem aquela pessoa, né? Foi pro canteiro, chegou lá em cima e falou, eita, meu capacete, eu esqueci. Foi um esquecimento, mas não pode ser rotineiro, né? Exato. Enfim. E podia ter acontecido também alguma projeção de material e cair na cabeça dele, né? Um exemplo. Mas que cada empresa cria um método de reconhecimento diferente. Aí eu lembrei esse agora da promoção, que tem um impacto muito grande financeiro. Exato. O próprio Né? É trabalhador- ótimo ali pra ele. Ele Não é vai isso? lutar pra fazer aquilo acontecer. Isso. O próprio trabalhador ele vai procurar mais o setor de segurança Isso. porque ele está Exato. interessado. Mas aí eu lembrei também de um exemplo dessa questão de se documentar, que quando eu trabalhei, teve uma empresa que eu trabalhei no ramo de varejo, né, de supermercado, que lá eu era técnico de várias unidades e eu não tinha como estar em todas ao mesmo tempo, né, obviamente. E aí eu lembro que eu tinha saído já da empresa, e um dos pontos que a gente batia muito lá era a questão da exposição a frio. Eu só entrava muito em câmara frigorífica, câmara congelada, a temperaturas até negativas. E tinha todos os procedimentos para poder ter acesso a essas câmaras, o tempo que podia ficar lá dentro, entre outros procedimentos. E eu lembro que eu fiz em uma dessas unidades eu fiz um relatório para organizar os procedimentos lá, já tinha sido feito treinamento, tudo, orientação aos gerentes lá. E eu sempre fazia o relatório de tudo isso, informando que estava não conforme, que precisava corrigir, entre outros pontos. E eu saí da empresa, né? Eu pedi para sair. E depois de pouco tempo que eu tinha saído de lá, eu sou até hoje muito amigo do técnico na época, né? E o que ficou lá, uma vez ele entrou em contato comigo e aí perguntou, Rafael, tu tens algum documento referente àqueles procedimentos de exposição a frio? Porque a gente teve uma fiscalização e o responsável lá disse que não tinha sido informado de nada. Aí disse foi, ele disse foi. E com certeza jogou meu nome também ali, porque acho que ele disse, não, Rafael não tá mais, vou botar a culpa para ele, né? E aí eu lembro perfeitamente do documento e tudo, e eu disse, ó, faz o seguinte, tu procura no meu e-mail, que meu e-mail foi passado para outra pessoa na época, né? Que era um e-mail geral, tipo Sesmit. E aí eu disse, procura tal data que tu vai encontrar. Ele procurou e de fato ele encontrou esse relatório. E aí passou lá para o pessoal, eu digo, ó, se eu não tivesse isso, então ele iria simplesmente dizer, não, nunca fui informado. Exato. Isso. Ia ficar, jogar a culpa pra todo mundo. Mas aí Isso. nessa situação, não, ele foi comprovado que ele tinha sido informado, havia e-mail, havia resposta dele, entre outros pontos. Então é muito importante quando você percebe esse tipo de situação, porque a primeira pergunta vai ser essa. E aí, Mirella? E aí, Rafael? E aí, Alice, Laura, vocês não viram isso não? Cai tudo em Não cima do estavam técnico. cientes disso, não? Sempre vai cair isso. Eu já ouvi muito essa pergunta. E aí, Rafael? Onde é que tu tava? Ou isso aqui foi feito? Normalmente é assim. Quando acontece alguma coisa, tá? Se não acontecer, às vezes não vão perguntar, não. Quando acontece, pergunta. Mas voltando a falar um pouquinho sobre a questão da indústria, eu queria que tu falasse um pouquinho, Mirelle, sobre, assim, as diferenças mais claras que você percebe na atuação como técnica dentro dessas duas áreas, que parecem estar tão distantes, mas quando a gente olha, não é tão diferente assim, né? Tipo, em questão de como lida, em questão das pessoas que muitas vezes estão ali como mão de obra, mas qual a maior diferença que tu pode relatar pra gente, assim? Entre as duas áreas. Olha, é o grande volume de pessoas, né? Um grande volume de pessoas, né? Eu trabalhei, tipo, em canteiros de obras aqui na nossa cidade que chegavam... Claro, teve o do consórcio da rodovia, que eram 1.700 pessoas, né? Mas eles ficavam divididos em todo o trecho, né? Do quilômetro que era do SEACA até aquela entrada de Santa Cruz, que eu esqueci agora o nome da cidade, Pão de mas... Açúcar. Chama. Pão de açúcar. Pão de Açúcar, que vem de... Taquaritinga? Não, é Pão de Açúcar, que é antes, né? A entrada ali é Pão de Açúcar, a entrada exatamente. é Pão de O Açúcar. trecho era do Graça, SEACA a Pão de Açúcar, graça. então o pessoal ficava ali dividido, né? Mas com relação à indústria, né, 500 pessoas, 1.000 pessoas, muitas vezes naquele mesmo espaço. Então, de acordo com o SESMIT, não são tantos técnicos em segurança assim, não são tantos engenheiros de segurança assim naquele espaço para fazer cumprir, né, as normas. Então, a curiosidade é obrigação dos líderes de cada setor não só olhar a produtividade, olhar a segurança do trabalho também. Então, uma curiosidade é essa, sobre os diálogos de segurança do trabalho, né? Normalmente, a nossa equipe multiplica para os e-mails desses profissionais líderes e os líderes replicam para suas equipes. Então, o trabalho da gente dentro da indústria também é principalmente
gestão. Né? Agora, claro, tem um líder ou outro que a gente precisa mais chegar junto, né? Para dar um apoio. Muitas vezes a gente faz. Isso não quer dizer que a gente não faça diálogos de segurança, a gente faz também, né? Mas é uma obrigação dos líderes fazer com que a equipe deles sejam bom em qualidade, em produtividade e em segurança também, né? Aí isso fica dividida a responsabilidade, né? Aham. Não é só do técnico em segurança. O líder da equipe também não estava vendo isso, Sim, sim. Né? E ajuda a chegar, de fato, nos trabalhadores, né? Isso. Porque, vamos supor que um grupo de 100 pessoas, você não consiga olhar cada uma das 100 desenvolvendo a atividade, Isso. mas colocando 10 líderes ali, cada um fica responsável por 10. Então, já é algo que fica Mais tranquilo. mais de se lidar. tranquilo e Isso. mais fácil de ser cumprido, né? Nesse sentido. E uma coisa, Mirelle, que eu queria muito te perguntar. Eu fiz entrevista de estágio, tanto no setor de indústria quanto no setor de construção. E nas duas entrevistas foi feita a pergunta que falava muito sobre a questão do público, né? Tanto na indústria quanto na construção civil, a maioria da mão de obra é composta por homens, Sim. né? Principalmente nas pessoas que estão lá, de fato, trabalhando no chão de fábrica, ou lá como pedreiro, servente, enfim. E a pergunta que foi feita é, você, como mulher, como é que você se sente trabalhando ali, atuando como técnica de segurança, dentro desse ambiente que é majoritariamente masculino? Olha só, eu lembro quando eu ingressei num canteiro de obras de 1.700 pessoas, que o engenheiro me chamou para conversar exatamente sobre isso. Né? Fez, Mirelle, você vai estar numa obra que, enfim, 95% são homens. Então, se você perceber algum olhar diferente, alguma gracinha, é importante que você nos passe. Então, ele tinha esse cuidado. Então, eu me senti acolhida no primeiro momento. E o outro momento é a gente fazer a nossa parte, Sim, sim. né? Com relação a gente se impor. E a gente se impor não quer dizer que a gente vai ser chata ou ríspida. Não tem nada a ver. É questão de postura, realmente, né? A gente tem que adotar uma postura realmente mais profissional, né? Então, assim, eu nunca tive problema com relação a isso, né? Graças a Deus. Mesma coisa no ambiente da indústria, né? Todo mundo sempre me respeitou bastante. Eu nunca tive problema com isso. Mas uma ressalva, né? Que eu achava que isso nunca iria acontecer comigo, mas eu já sofri assédio moral, né? Eu já sofri assédio moral de um gestor de canteiro de obras, né? Onde ele desqualificava o meu trabalho verbalmente. E ele sorria sem fundamento, né? Porque eu sempre entreguei meu material com muita qualidade, mas ele sorria e ele gostava de fazer essas abordagens sempre na frente de outras pessoas do canteiro de obras. Então, isso fazia com que as pessoas, o restante dos funcionários, ficassem rindo, né? E antes eu achava que era, porque ele é um senhor de idade, é porque ele tá brincando, é o jeito dele. Isso é o que acontece na maioria dos assédios. A gente fica confusa, né? Fica na dúvida. Até que 1 ano e meio depois, eu relatei para o RH, porque o problema tinha aumentado. Até que ele jogou um objeto do canteiro de obras. Eu lembro até que o objeto era daqueles capacetezinho, né? Que coloca proteção de vergalhão, né? Que ele jogou algumas unidades em mim, né? E eu disse, não, ele não precisa jogar não, me dê aqui, que ele tinha encontrado no canteiro de obras, e nem todo mundo junta, né? Quando não tá mais precisando para guardar de volta e esperar para reutilizar. E nesse dia eu digo, não, isso não é normal. Aí eu conversei com o RH da empresa apenas para pedir a seguinte ajuda. Tem como vocês conversarem com ele? Porque isso é bem recorrente e eu não estou conseguindo. É só isso que eu peço. E, infelizmente, não são todas as empresas que são preparadas para esse tipo de conflito, né? O que eles fizeram foi me transferir de um canteiro de obras para outro e eu ser desligada posteriormente, Caramba. né? Se você perguntar para mim, Mirelle, por que você não denunciou, né? Porque a gente sabe que aqui na nossa região as pessoas, principalmente como é que eu posso falar?
os empreendedores, né, todos se conhecem, né? Então eu fiquei no tempo muito receosa de denunciar o negócio, criar uma proporção e eu não consegui mais emprego na área. Mas eu fiquei muito tranquila com relação a quando eu saí de lá, porque eu sempre tive na minha mente, né? Já faz muitos anos assim que eu ouvi essa frase, eu de caramba, é isso. A gente não pode deixar ninguém nos desmotivar. Nunca. Se não deu certo naquele lugar, vai ter um lugar que vai dar certo. A gente estuda para isso. Nós somos bons no que fazemos. Né? Então é isso. Mas que foi uma situação que aconteceu comigo, que pode acontecer com todo mundo. Então, assim, nas primeiras percepções que vocês forem tendo de que algo está errado, eu acho que isso tem que ser falado, tá? Eu não me arrependi de ter falado para o RH, tá? Eu me arrependi de ter esperado tanto tempo. Né? Talvez se eu tivesse saído de lá antes, eu tivesse, enfim, passado por outras empresas que tivessem me acolhido, enfim, né? Mas é isso, acontece. Eu acho que até a questão da própria CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e agora virou de Acidentes e Assédio. Perfeito. Rafael conhece muito. Isso! Inclusive, eu tava com esse mente aqui pra falar já. Isso. De fato, de fato. Mas eu acho que, tipo, principalmente o assédio moral, ele é muito mais difícil, assim, de ser identificado, porque eu acho que muitas pessoas entram nessa, deve ser brincadeira, deve ser o jeito dele. Mas o quanto é importante também haver essa conscientização, né? De que, caramba, é algo tão grandioso que ele tá lá juntinho com acidentes. É prevenção de acidentes e assédio. Então, de fato, eu achei interessante trazer esse tópico, porque foi uma coisa que quando foi me perguntado pela primeira vez, eu fiquei, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E acho que muitas vezes a gente, tipo, de fato não imagina que certos comportamentos eles podem ser aplicados dentro do trabalho, né? Porque a gente, pelo menos a maioria das pessoas, sempre tenta ver o lado bom das pessoas, tipo, não, é besteira. Você tava no dia ruim hoje. Exato, mas que de fato, infelizmente, existem realidades e realidades, né? Isso. Isso é complicado. Pronto. O último treinamento de CIPA que eu fiz. Voltou a CIPA. E voltamos pra Sempre CIPA. volta. O último que eu fiz, inclusive, na hora que eu falar dessa nova lei, né, que ela é 2022, Isso. ela foi criada em 2022 e entrou em vigor em 23. No treinamento tinha uma mulher só. E aí eu lembro, eu não lembro o nome dela, mas também não vem ao caso. Na hora que eu ia falar justamente desse tema, aí ela, antes de passar, né, para essa parte, ela levantou. Aí eu disse, tu vai sair agora? Ela disse, não, eu vou só no banheiro e volto. Aí eu disse, eita, que eu ia entrar justamente num tema que era importante, principalmente para você, e só tem você de mulher na sala. Aí ela disse, não, então eu espero. Eu disse, pronto, ótimo. Não é um tema que a gente se estende muito também, não. E aí fui falar justamente sobre isso, porque é muito importante. Sim. Tá? E assim, se foi criada uma lei dessa, não pensaram assim do dia para noite, não, bora criar isso aqui porque é bonitinho. Não, porque de fato acontece muito isso. Todo tipo de assédio, na verdade. E a lei, ela obriga as empresas a criar procedimentos, criar canais de denúncia, para que a trabalhadora ela sinta-se acolhida no momento de que ela sofra um tipo de situação dessa. Ela vai ter a quem recorrer, aí ela precisa ter onde recorrer. Isso tem que constar no código de ética, no código de conduta da empresa, para que fique tudo muito bem claro. A trabalhadora ela precisa chegar assim e dizer, não, eu passei por isso e eu sei, tomara que não passe, né? Mas a gente sabe que infelizmente acontece. E aí na hora que acontecer, ela saber exatamente os caminhos que ela vai tomar para que a denúncia seja feita e que seja garantido também o anonimato e que de preferência os profissionais que recebam isso não tenham uma postura de prejudicar a pessoa que sofreu. A pessoa foi prejudicada por ter sofrido assédio. Sim. E ainda ela que é punida sendo trocada. Não, então você vai sair daqui e vai para ali. Como assim? Isso. Quem teria que ter passado por isso é a pessoa que cometeu e não quem sofreu. Isso é muito delicado. Justamente. E aí, pra gente já ir se encaminhando para o final, você falou um pouquinho, Mirelle, sobre a questão de docência, né? Isso. Falando da sala de aula e tal. Como foi
que você iniciou aí também nesse ramo, porque é coisa com força, né? É muita história, né? Muita história, muita coisa. Muita história. Na verdade, eu nunca imaginei em dar aula. Foi porque eu fui dar uma palestra numa instituição de ensino, a convite de uma amiga que lecionava na época. Isso foi em 2012. Então, desde 2012, eu estou em sala de aula, né? Então, o que é que aconteceu? Eu fui dar uma palestra sobre técnico em segurança em canteiros de obras, para falar a minha experiência. E acabou que o pessoal gostou bastante. Então, o pessoal falou na direção que tinham gostado muito da minha palestra e me localizaram e entraram em contato comigo se eu desejava dar aula. Uau! Nesse tempo, que foi desse moral! jeito. Que Interessante. moral. Aí, nesse tempo, eu estava estudando engenharia civil presencial. E acabou que eu disse, mas eu estudo. Mas eu já estava com vontade de migrar para a produção em AD, por conta que eu estava com muita coisa, né? A gente Enfim, percebeu. tava com muita coisa. gente Aí terminou que... É feito um professor meu que falou, você tem tempo? Não, eu não tenho tempo. Não. Eu disse, mas você dorme? Eu digo, durmo, mas então você tem tempo, né? Mas assim, mas gente, ó, enfim, é importante ter qualidade de vida, tá? É importante ter qualidade de vida. Mas assim, aí esse convite, acabou que quando eu troquei, né, de instituição de ensino, eu comecei a dar aulas. E desde então eu não parei mais. Eu me sinto realmente muito feliz de multiplicar esse conhecimento, né? E principalmente quando eu vejo que tem alunos que estão tendo muito sucesso na profissão, sabe? Eu acho que isso é a maior riqueza, né? Tipo, caramba, deu certo, sabe? E hoje em dia, pessoal, é muito importante você ter uma profissão. Né? É muito importante. Veja, na pandemia, eu não sei se aconteceu isso com vocês. As meninas são mais jovens, né? Mas comentar isso com o Rafael também, para, enfim, quem estiver ouvindo. Poxa, eu lembro que eu... Não, eu lembro... Eu já vi há mais tempo, né, Rafael? Eu lembro que eu fiquei em casa, eu disse, nossa, porque teve a fase da gente, né? Tá trabalhando até onde ia, né? Até onde poderia e depois mandaram todo mundo para casa. E eu fiquei me perguntando, o que é que eu posso fazer agora que eu tô em casa? Porque o técnico de segurança trabalha com pessoas, preservando a vida de pessoas que estão trabalhando. Mas ninguém tá trabalhando mais. O que é que eu posso fazer? Olha, deu um nó tão grande na minha cabeça que eu digo, meu Deus, será que eu sei fazer bolo? É uma vergonha falar isso, né? Mas é porque eu trabalho tanto fora, né? Que, tipo, essas coisas básicas, tem coisa que, enfim, não criei essa habilidade. Mas, assim, aí foi quando eu comecei a ficar pesquisando, né? Na época eu saí do antigo canteiro de obras, comecei a procurar outras coisas. Porque quando eu começo a procurar, quando eu tô desempregada, eu não só procuro para técnico em segurança, não. Eu procuro na área de marketing também, eu procuro para tudo. Sendo que a gente vê essa situação de que tudo se pede pré-requisitos, sabe? Tudo. Por isso que muita gente, às vezes, se inscreve em vagas. Isso é até uma dica mesmo, né? Se inscreve em vagas e não recebe retorno. Poxa, não me ligaram, não deram feedback. Não é todos os casos não, tá? Mas muita gente se inscreve e não atende os pré-requisitos da vaga. E depois não sabe o motivo. Então, assim, de verdade, quem tem vontade de entrar em determinadas empresas, determinados cargos, pesquisem quais são os pré-requisitos da vaga. Um exemplo. É inglês intermediário? Então, eu vou começar a estudar agora. Porque tem muita gente que faz, poxa, eu queria trabalhar numa multinacional e viajar. Massa, é possível. Mas se o pré-requisito é aquele, então você precisa se preparar agora. Então, assim, é interessante, né? O mercado de trabalho, né? Mas aí, pronto, com relação às aulas, desde então, eu dou aula, né? Ensino técnico em instituições privadas, né? Sou muito feliz, né? Assim, eu adoro essa parte de lecionar normas regulamentadoras, né? Para mim, assim, realmente é um prazer. Que massa. E pessoas que eu conheço que foram alunos de Mirelle falam muito bem dela também, também como professora. E eu tô achando bem interessante desde o início que ela vem falando, né? Ela começou a estagiar, já começou a colocar currículo. Isso. Pensou em ir para a indústria, já foi em busca do que ela precisava se capacitar para entrar na indústria. A experiência, Então, né? é você olhar e dizer, eu quero isso, tá? Mas para conseguir eu preciso fazer o quê? Isso. Então, querer evoluir na carreira é natural, todo mundo quer, né?
querer fazer, entrar numa determinada área, trabalhar com determinado ramo de atividade, é um desejo que todo mundo tem. Porém, você precisa, de fato, fazer isso. Ser proativo e tentar se antecipar. Porque o mercado de trabalho está cada dia, embora seja um assunto muito batido, parece clichê, mas está cada dia mais concorrido. E aí você tem que estar sempre se preparando e correndo atrás. Vou entregar currículo, vou tentar fazer contato, ter um network interessante para que você consiga se manter e consiga encontrar também melhores oportunidades. Inclusive, quando você está atuando, você também tem essa preocupação de estar atuando com qualidade, porque isso é o que vai, de repente, fazer com que você encontre uma oportunidade melhor ali na frente também. Ela foi fazer um treinamento, se preocupou em fazer uma palestra, na verdade, né? Se preocupou em fazer uma palestra com qualidade, que culminou aí em entrar na área de docência. Aí você pode dizer, não, é só uma palestra, eu vou lá fazer. Não, essa palestra ela pode abrir portas. Mas eu tive até um teste, viu? De sala de aula. Eu tive um teste. Eu lembro que no dia que ele marcou, se você tem desejo de dar aula, eu disse, tenho. Um abraço pro professor Marcelo, se ele estiver me ouvindo. Mas eu lembro que ele, quando me chamou, ele fez... Eu disse, eu preparo uma aula de que assunto, exatamente? Ele fez do que você quiser. Eu digo, eu levo alguma mídia, algo? O que você desejar. Então, eu preparei uma mega aula de 20 minutos, né, que ele pediu. Quando eu cheguei lá, foi bem interessante que ele fez, tá sem projetor. Tudo bem para você? Eu fiz tudo. Aí eu coloquei no quadro só uns tópicos e comecei a falar para ele. Aí no final ele falou para mim, disse, era isso. Era para saber se você dominava o assunto. Porque a gente tem projetor em todas as salas. Pra saber se estava preparada. Isso, né? aí foi interessante, né? Isso até... eu já me deparei com um professor do ensino técnico que a gente foi fazer um seminário. Né? E eu adoro, né? Fazer slide, né? A mídia toda. E ele fez, eu não quero o slide. Eu disse, minha Nossa Senhora, e ele quer como esse treinamento? Eu lembro que era até sobre cooperativismo no tempo. Eu não lembro qual era a disciplina ao certo não, mas era essa a minha apresentação. Aí ele fez, eu quero em cartolina. Eu lembro que eu falei, nossa, cartolina. Cartolina era quando eu, sei lá, fazia feirinha de ciências há séculos atrás. Mas tudo bem. Aí minha equipe era só 3 pessoas. A gente preparou lá um material mais sucinto, com colagem de imagens e tópicos, para não ficar aquele texto, né, e ficar cansativo. Só 3 cartolinas. E no final, ele elogiou o nosso trabalho e eu perguntei a ele, por que a cartolina? O que ele falou foi transformador. Ele fez, Mirelle, quando você estiver na sua profissão e faltar energia, e seu computador estiver descarregado, Como que você faz? você vai adiar esse treinamento, se o pessoal precisou se deslocar e tem que ser naquele dia. Opa, ele tem razão, é isso mesmo. Então, a gente tem que ter sempre o plano B. É sério. Isso até para Maio Amarelo, Novembro Azul, que a gente sempre chama palestrantes, né? Acreditem, tem palestrante que não aparece no dia, viu? E tá todo mundo ali lhe esperando, E você tem que né? lidar Aí, com toda aquilo. vez quando a gente negocia com palestrantes, né? Eu sempre me embaso ali com um assunto, né? Para sempre ter um plano B ali, porque se der errado, opa, vai ser comigo. E é isso. Né? A gente tem que ser proativo nisso também. E de fato acontecem os imprevistos. Acontece. E eu vou falar a respeito de um seminário também, né? Já que ela estava falando quando eu estudava. Eu lembro muito bem também de um... E não foi algo que eu lembrei agora, não. É uma coisa que é muito comum. E eu me recordo dessa situação. Quando eu fazia o curso técnico também, eu só não lembro qual era o trabalho que eu ia apresentar, mas eu ia apresentar um trabalho que eu não tive tempo de me preparar para apresentar aquilo ali. Eu realmente não estava preparado. Mas eu disse, não, na hora eu desenrolo. E aí, sei lá, era dupla, trio, não lembro. Mas aí a turma foi apresentando e eu nunca gostei de ser aquela pessoa que pega um texto aqui e na hora de apresentar, eu simplesmente Vai lê lendo, aquilo ali. Eu não gosto. Aham. E no dia eu até escrevi algumas coisas, mas vou tentar falar. E aí na hora que chegou minha vez, a turma toda lá, não saiu absolutamente nada. Eu travei. Acontece. E eu não lembrava, não vinha nada em mente. E aí eu com o papel na mão, e o professor até acho que percebeu e disse, leia, pode ler. Aí eu disse, professor, eu não quero apresentar lendo não. Eu realmente não me preparei. Não estou com domínio no assunto e eu não quero simplesmente ler. Inclusive, até a gente tinha apresentado anteriormente, tinha lido, né? Mas tudo bem, é de cada um. Aí ele fez, então você quer fazer o quê? Eu digo,
eu prefiro não apresentar. O restante da turma apresenta, do meu grupo, né? Mas eu prefiro não apresentar. E aí, quando terminou a aula, depois a gente ali fora, antes da hora de sair, o professor veio falar comigo e disse, olha, realmente eu sei que você tem condições, tem capacidade, mas às vezes a gente tem que ter justamente um plano B para situações assim, como essa. Obviamente você precisava ter se preparado para apresentar. E aí ele disse, imagina se fosse um treinamento que você fosse fazer numa empresa agora e acontecesse uma situação dessa. E eu fiquei pensando bastante naquilo. Quando eu fui fazer o meu primeiro treinamento de integração como estagiário, eu lembro que eu chamei esse professor, Nadilson é o nome dele, eu chamei ele e conversei com ele para ele me dar umas dicas de como eu faria isso da melhor forma. E aquilo ali foi muito útil para mim, Sim. porque quando eu me deparei ali com o meu primeiro treinamento de integração, eu realmente consegui, obviamente com as limitações de estagiário que está iniciando, não tem muito conhecimento prático, né? Mas que eu terminei, eu me senti bem, pela forma como aquele treinamento fluiu. E me motivou também a cada dia tentar melhorar um pouco mais e fazendo um treinamento com mais qualidade, trazendo coisas diferentes. Olhar assim e dizer, não, o treinamento ele fala sobre isso. Mas como é que eu posso fazer com que o público que está ali acompanhando, ele consiga interagir, consiga participar ativamente, se sentir motivado ali? Porque às vezes a gente vai falar de norma, e se a gente ficar Isso. falando muito, 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 quem está ali às vezes fica cansativo, né? Sim. E aí eu sempre tenho essa preocupação de olhar assim e dizer, se eu tivesse sentado ali, como era que eu ia realmente me sentir parte desse treinamento? E aí eu busco sempre trazer isso quando eu estou fazendo treinamento, mas existe aí um passo a passo para você chegar até esse ponto. E eu passei por essa situação de olhar assim e dizer, não, eu prefiro não fazer, porque eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. É bem importante isso aí também. E nesse meio todinho de tantas coisas, Mirelle, você ainda tem tempo para fazer a tua especialização, né? A gente soube que você está cursando em Engenharia de Segurança do Trabalho agora. Finalmente! Graças a Depois de Deus! 15 anos. Meu Deus! Você cursou Engenharia, já visando Engenharia de Segurança do Sim, Trabalho? mas com toda certeza. Bom, eu trabalhei numa empresa onde, para que eu conseguisse ser, por exemplo, supervisora de segurança, tal, começasse a migrar, eu precisava estar estudando engenharia. Né? Foi quando eu comecei civil, depois de um tempo transferi para produção. E eu comecei a me identificar também com o curso de produção, né? Porque, enfim, pode trabalhar em vários segmentos. É bem interessante, assim, o leque de oportunidades. Mas o meu foco realmente é segurança do trabalho. Acabei trancando o curso um tempo, né? Mas retornei com foco e consegui finalizar o ano passado. Terminei engenharia de produção e não quis, né? Esperar, né? Abrir aí no IFPE que o professor Ricardo... Né, me abordou hoje e falou, Mirelle, por que você não escolheu a pós-graduação no IF? Eu disse, porque não tinha aberto ainda. E quando tinha aberto as inscrições, eu não tinha finalizado o meu curso de produção. Porque é uma exigência, né? O diploma para atestar que você realmente finalizou. E eu estou fazendo em outra instituição também, mas está bem pertinho agora de terminar, se Deus quiser, no finalzinho do ano. Finalizo para que a gente consiga prosperar cada vez mais. Eu tenho certeza que tem muitos técnicos de segurança que têm muito sucesso na profissão, né? Mas com o passar dos anos, a gente vai percebendo que tem muitas coisas que a gente meio que já tem noção de como faz, mas a gente não tem ainda a responsabilidade técnica para isso, né? Então, a gente sente essa necessidade de também ter essa formação, né? Então, para mim, sabe, vai ser muito importante. Eu acho que uma coisa que a gente vem trazendo muito, tanto nos episódios passados, quanto principalmente agora, sabendo da tua história, da tua experiência, da tua carreira em si, é realmente a busca de melhora, né? De nunca se acomodar naquilo que você está fazendo, mas sempre buscar a melhora, tanto em forma de conhecimento, quanto em forma de experiências, quanto em forma de financeiro mesmo. Eu acho que é uma coisa que a gente percebe muito contigo contando tua história, de tudo, da tua trajetória até aqui. É realmente a busca de melhora e tá sempre buscando a melhora. Tanto Isso. pra você quanto pra quem tá perto. Eu acho que isso é uma coisa bem importante de se trazer. Exato. A gente já tá desmistificando essa ideia de que o técnico é o cara que entrega o EPI, né? Exato. É a mulher que entrega o EPI, é o cara que... Não,
muito além disso. Não, antes fosse só entrega de EPI, minha gente. Não, não é só isso, É não. muito mais trabalho. E eu sempre falo para os meus alunos, né? Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Que quando o pessoal passa por alguma situação de aperto em alguma disciplina, aí eu sempre lembro, essa foi a profissão que vocês escolheram, hein? E em algum momento vai precisar dar aquela informação. Olha que piora. Mas é verdade, né? É feito eu migrando para a indústria agora, né? Que eu tô na logística, na verdade, né? De bebidas. E a gente acha que vai se livrar dos canteiros de obras. Mas E não, nunca porque tem vai. reformas, tá? Tem trabalho em altura, tem solda, É só- tem muita coisa, né? Então, enfim, acho que o segmento da construção civil, assim, sabe? Tá em toda parte. Vai estar sempre Sabe? ali no seu Sempre vai estar coraçãozinho. ali. Eu gosto. Gosto bastante. Que bom, que papo gostoso. Aham. E a gente já vai Vamos finalizando. acabando por aqui. A gente queria te agradecer, Mirelle, por ter aceitado esse convite. Por ter vindo, por ter aceitado bater esse papo com a gente, trazer um pouquinho da tua vida, um pouquinho da tua experiência, principalmente pra gente, mas também pra galera que tá ouvindo aí de casa. Então, muito obrigada por ter aceitado fazer parte do Pode Segue. Também quero deixar meus agradecimentos quando eu entrei em contato com Mirelle. Como a gente tá vendo que ela tem uma agenda muito cheia. Aham. Na hora ela já topou a ideia, disse, não, só vamos organizar para ver como é que a gente consegue fazer, mas gostou muito, ficou bem motivada com a ideia e eu também fiquei muito animado porque eu tinha certeza que o episódio ia ser esse show que foi aqui pela experiência dela, por ela ser muito comunicativa. Com certeza. Eu conheço Mirelle como profissional já há algum tempo, tem a página de consultoria dela do Instagram também, então ela sempre está muito ativa ali nas redes sociais. É uma profissional que tem muitas referências boas dela também. Quem já foi aluno dela, quem já trabalhou com ela, quem já estagiou com ela também, fala muito bem. Então eu tinha certeza que era a pessoa certa para estar aqui. Então, Mirelle, agradeço demais pela sua participação. Obrigada! Muito obrigada, obrigada. Obrigada, de verdade. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Quando ele falou do projeto de vocês, eu fiquei bem eufórica, né? Eu digo, que massa! Eu já comecei a seguir no Spotify, né? que legal! Sim! Sigam vocês também, tá? Sigam ela no Aí, a Spotify. marqueteira da gente. Isso eu achei muito incrível, né? Que a gente não tem aqui sobre o nosso segmento, né? De segurança do trabalho. E eu acho que quanto mais pessoas falarem de prevenção, né? Para que cheguem para todos os públicos, né? Não apenas para quem é estudante da área, quem é profissional da área, mas para que os empreendedores, enfim, ou quem trabalha em qualquer profissão entenda do que se trata a segurança do trabalho para pensar, poxa, será que na minha empresa o pessoal está cuidando de mim? Aham. Né? Então, Sim, assim, sim. muito bacana. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Ai, que bom. E é isso. Obrigada a vocês também por terem assistido até agora. Não percam os próximos episódios. Assistam os passados. Deem like, compartilhem. E acho que é isso. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram. Segue Mirelle no Instagram. Segue Mirelle. Isso. Segue todo mundo no Instagram. A gente tá postando muito conteúdo por lá. A gente tá sendo bem ativo. Então fiquem ligadinhos lá também. É isso. Beijo. Tchau, tchau, gente. Cheirinho. Tchau. Obrigada. Tchau.